Olá, a paz do Senhor, queridos irmãos em Cristo. Espero que todos estejam bem, em nome de Jesus. Vamos para a nossa aula de número 12 e hoje nós vamos tratar dos capítulos 29 ao capítulo 31. Amados, na última aula, eu deixei para vocês um vídeo explicativo a respeito da construção do tabernáculo e dos objetos que o Senhor ordenou que fossem construídos para ficar ali dentro do tabernáculo, no átrio interno, no átrio externo, né? Então, eu espero que vocês tenham assistido esse vídeo, porque, pelo menos, né, vocês assistindo o vídeo e depois participando da nossa aula, fica mais fácil vocês entenderem, né? Porque ali no vídeo você está vendo como foi construído, né? Então, eu deixei no nosso grupo, na última aula, um vídeo. Então, quem não assistiu esse vídeo, né, que assista, né? Hoje nós vamos praticamente encerrar, né, essa parte da construção do tabernáculo, né, dos móveis, dos objetos. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito, né, da ordenação dos sacerdotes. Então, às vezes, tem algumas partes da Bíblia que você vai ver que é um pouco cansativo, mas nós temos que ler, né? Nós temos que ler a Bíblia, nós temos que meditar. Às vezes as pessoas não têm o hábito de leitura, né? Mas nesse curso eu faço questão de ler todas as passagens da Bíblia. Então, é a palavra do Senhor. Então, temos que ler, tá bom? Então, antes de iniciarmos a nossa aula de número 12, vamos consagrar esse estudo ao Senhor, vamos consagrar esse tempo ao Senhor em nome de Jesus. Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Muito obrigado por esse tempo de estudo bíblico. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos separou, Pai amado, para aprendermos mais de Ti. Senhor, muito obrigado, porque nós aprendemos que a falta de conhecimento é o nosso pior inimigo. Quando nós rejeitamos o seu conhecimento, somos rejeitados pelo Senhor. Por isso, Senhor, nos dá prazer da leitura, abra nosso entendimento, nos faça entender a sua palavra e, Senhor, nos dê força para praticarmos a sua palavra. Queremos viver uma vida dentro do padrão que o Senhor estabeleceu, pois a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Abençoa, Senhor, cada pessoa, cada aluno que está participando dessa videoaula. Te agradeço, Pai, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Então, vamos lá, vamos iniciar. Deixa eu zerar aqui meu cronômetro, né? Muito bem, queridos. Vou colocar aqui na modo apresentação. Deixa eu pegar já também aqui minha caneta, né? Então, livro de Êxodo, capítulo do 29 ao 31, aula de número 12. Então, nesse capítulo 29, né, é a ordenação dos sacerdotes. Então, quem são os sacerdotes? A descendência de Arão. Então, o Senhor separou Arão, o irmão de Moisés, para se tornar o primeiro sacerdote do Senhor. E ali, da descendência de Arão, os filhos de Arão, queriam assumir, né, esse trabalho sacerdotal. Então, o primeiro sacerdote do Senhor foi Arão. Então, o Senhor disse a Moisés: a fim de separar Arão e os seus filhos como sacerdotes para o meu serviço, faça o seguinte: pegue um touro novo e 2 carneiros sem defeito. Então, foram consagrados, né? Esses, Arão e seus filhos, né? Foram consagrados, foram ungidos para trabalhar, separados, né? Para o trabalho do Senhor. Então, pegue farinha de trigo e faça alguns pães com azeite e outros sem azeite, todos sem fermento. Faça também alguns pães achatados e passe azeite em cima. Ponha tudo isso numa cesta e ofereça a mim quando você fizer o sacrifício do touro novo e dos 2 carneiros. Então, o Senhor era muito detalhista naquilo que precisava fazer, né? Nós servimos um Deus exigente, e nós temos que procurar ser perfeito, né? Está lá no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 37. Seja vós perfeito, como perfeito é o Senhor que está nos céus. É quase impossível, né? Não tem ninguém que consegue ser perfeito, né? Porque nós somos falhos, né? Mas nós temos que sempre buscar a perfeição. Não podemos parar de lutar
e buscar mesmo uma vida santa, uma vida consagrada, uma vida separada, viver dentro do padrão que Deus estabeleceu. Isso requer muita entrega e muita renúncia, mas precisamos fazer isso. Então, olha só os detalhes, né? Traga Arão e os filhos. E veja bem, né? Vocês vão ver que os dois filhos mais velhos de Arão, Arão tinha 4 filhos, né? Então, vocês vão ver que esses dois filhos mais velhos de Arão, que foram consagrados ao Senhor, eles acabaram ali fazendo algo que desagradou ao Senhor. Eles foram mortos por causa disso. Então, quando nós servimos ao Senhor, nós temos que ter compromisso com aquilo que nós fazemos. Nós temos que ser pessoas disciplinadas, pessoas corretas. É melhor não fazer um voto de que fazer um voto de tolo, fazer um voto com o Senhor e não cumprir. Então, tudo que, tudo que você fizer na sua vida, você precisa fazer bem feito. E as coisas do Senhor, você precisa fazer com excelência. Então, é isso que nós estamos estudando e estamos aprendendo. Você vai ver que os dois filhos de Arão, que foram consagrados aqui, eles foram negligentes, eles foram relapsos, né, e acabaram morrendo, porque não seguiram exatamente as instruções do Senhor. Então, uma pessoa, ela quer servir ao Senhor, ela quer ir para a glória, para o céu, mas quer viver a vida do jeito dela, né? Então, nós não podemos. Então, quando nós queremos viver uma vida dentro do padrão que o Senhor estabeleceu, então nós temos que renunciar à vida de pecado, renunciar ao padrão desse mundo. Não dá para a gente agradar, servir a dois senhores, né? Muito bem. Tragarão os filhos e os filhos dele para a entrada da tenda da minha presença e mande que eles se lavem, né? Então vocês vão ver ali que dentro da entrada da tenda sagrada, tenda móvel, o Senhor mandou que construísse a pia, né? Uma pia de bronze. Então essa pia de bronze ficava bem ali na entrada da tenda. Antes de entrar no átrio interno, eles tinham que se lavar, tinham que lavar as mãos e lavar os pés. Então, no sinal de purificação, estão ali se limpando, né? Tirando a sujeira. Então, assim como eu entendo que todas as vezes que nós vamos orar, vamos falar com o Senhor, vamos à igreja, a primeira coisa que nós temos que fazer é orar, pedir perdão dos nossos pecados, pedir que o Senhor nos limpe de toda iniquidade, né? Que o Senhor lave a nossa mente, que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, né? Então, a primeira coisa é nos lavarmos diante do Senhor. E o Senhor nos purifica com o sangue de Cristo, né? Depois vistarão com as suas roupas de sacerdote, isto é, a túnica, o manto sacerdotal, as sobrepeles, né? O peitoral, o cinto, que passa pela cintura do manto. Ponha nele a mitra, né, na cabeça, e amarre nela a placa sagrada, que estão gravadas as palavras, separado para o Senhor. Então, lindo, né? O sacerdote ali, ele era, então, visto, né, como um homem consagrado, né, separado ao Senhor. Tinha que ser muito respeitado, né? E hoje as pessoas perderam o respeito pelas autoridades, né? Não tem mais respeito pelo professor, não tem mais respeito pelo policial, não tem mais respeito pelo médico, né? Não tem mais respeito pelo pastor, perderam o respeito. Em seguida, ponha na cabeça dele o azeite de ungir. Então, ele vai ser ungido, consagrado, vai ser separado. Traga os filhos de Arão e vista túnicas neles. Então, eles eram, neles, né, nos filhos eram colocados túnicas. Em Arão, manto sacerdotal, né, a roupa de sacerdote. Ponha faixas em volta da sua cintura e mitra na sua cabeça. E assim você consagrará Arão e seus filhos. Ele e os seus descendentes deverão me servir para sempre como sacerdotes. Então, a descendência de Arão, da tribo de Levi, né, da descendência de Coate, né, os coatitas, eram separados para servir ao Senhor como sacerdotes. Traga também um touro novo para a frente da tenda da minha presença
e Arão e os seus filhos porão a mão na cabeça dele, né? Então, vocês vão ver isso no livro de Levítico, quando se colocava a mão na cabeça de um animal para ser sacrificado diante do Senhor ali, na porta da entrada da tenda da presença do Senhor, como se a pessoa estivesse transferindo os seus pecados para o animal. Então, aquele animal inocente, ele estaria ali pagando o preço dos pecados daquela pessoa que estava ali oferecendo sacrifício. Então, tudo isso está apontando para o sacrifício do Senhor, porque o Senhor Jesus, ele pagou o preço dos nossos pecados, né? Então, colocar a mão sobre a cabeça do animal significava justamente isso, né? Esse animal está morrendo no meu lugar. Estou passando para esse animal, transferindo os meus pecados. Ele está se fazendo maldito no meu lugar, ele está assumindo as minhas culpas. Então, esse animal seria degolado, seria morto, e o sangue aspergido para perdoar o pecado do povo, né? Daquele que estava ofertando, né? Muito bem, vocês vão ver isso no livro de Levítico. Mate o touro ali na minha presença, na entrada da tenda, tá vendo? Sempre na entrada da tenda. Por quê? Porque próximo da entrada da tenda estava justamente ali o local do sacrifício, onde o animal era queimado, né? Depois pegue o sangue do touro e com o dedo ponha sobre as pontas do altar e derrame o resto na base do altar. Então estava ungindo ali, estava consagrando. Em seguida, queime no altar como uma oferta para mim as seguintes partes do animal: toda a gordura que cobre os miúdos, a melhor parte do fígado, dos rins e a gordura e a gordura que os cobre. Então, vocês vão ver, né, no livro de Levítico, né, e esse livro também ele é um pouco maçante, um pouco desgastante, porque vai falar exatamente a respeito das ofertas, né? Como que eram feitas as ofertas, quem ofertava, onde ofertava, quando ofertava, todos os tipos de ofertas, a preparação dos cultos. Nossa, então é algo que vocês vão ver e vão aprender a respeito das ofertas, né? As partes dos animais que eram queimadas, parte dos animais que eram ofertados que poderiam ser separados para os sacerdotes, outras partes não poderiam, né? O cheiro da gordura agradava ao Senhor. Então é isso que vocês vão aprender no livro de Levítico. Então tá aqui, ó, mas queime fora do acampamento a carne do animal, e o couro e as tripas. Essa é uma oferta para tirar o pecado dos sacerdotes. Tá aí. Então, uma parte era ofertada, era queimada fora ali da tenda sagrada, né? Depois pegue um dos carneiros e Arão e os seus filhos porão a mão na cabeça deles. Então, tá aí. Todos tinham que colocar a mão na cabeça do animal, né? Mate o carneiro, pegue o sangue e com ele borrife os 4 lados do altar. Então, o altar era borrifado, né? Aspergido o sangue do animal ali para tirar a culpa, né? Muito bem. Corte o carneiro em pedaços. Lave os miúdos e as pernas traseiras e ponha em cima da cabeça e dos outros pedaços. Queime o carneiro inteiro em cima do altar como uma oferta de alimento. O cheiro dessa oferta me agrada, né? O cheiro da gordura. Depois pegue o outro carneiro e Arão e os seus filhos porão as mãos na cabeça dele. Mate esse carneiro e ponha uma parte do sangue dele na ponta da orelha direita de Arão, né? Então era colocado na ponta da orelha de Arão. Mate esse carneiro e põe uma parte dele na orelha direita de Arão e ponha na ponta da orelha direita dos seus filhos, né? Então, uma parte do sangue era colocado na ponta da orelha. Também põe o sangue sobre o dedo polegar da mão direita deles e sobre o dedão do pé direito, e com o resto do sangue borrife os 4 lados dos animais. Então, era um ritual de consagração, era ali um ritual, uma cerimônia religiosa. Então, essas pessoas estavam sendo purificadas, estavam sendo consagradas para o serviço do Senhor. Era um ritual religioso, né? Pegue um pouco do sangue que está no altar e o azeite de ungir
e com ele borrife Arão e as suas roupas, e os seus filhos, e as roupas deles. Então, está consagrando tudo, né? Então, ele, os seus filhos, as roupas de todos eles estarão sendo separados para mim, separados para o serviço do Senhor. Viu aí até o detalhe das roupas, né? Esse carneiro é oferecido para a ordenação dos sacerdotes. Então, um animal era oferecido para a ordenação dos sacerdotes. A outra oferta, outro animal, era para tirar os pecados, né? Tá vendo aí? Então, retira a gordura desse carneiro, o rabo, a gordura que cobre os miúdos, a melhor parte do fígado, os dois rins, com a gordura que cobre e a coxa direita. Aí. Da cesta de pães sem fermento que foram oferecidos a mim, pegue um pão de cada tipo. Um pão feito com azeite, outro pão sem azeite e um pão achatado. Põe esses pães nas mãos de Arão e dos filhos dele e faça com que eles os separem para mim como uma oferta especial. Então, Arão e os filhos de Arão tinham que também entregar uma oferta. Eles estavam entregando a sua própria vida como uma oferta, mas precisavam entregar também algo, apresentar algo diante do Senhor. Depois pegue os pães das suas mãos e queime em cima do altar como alimento oferecido a mim, tá vendo? O cheiro dessa oferta me agradará. Então, olha que interessante, né? Ali, né, no livro de Romanos, no capítulo 12, no versículo 1, o apóstolo Paulo nos faz um apelo para viver uma nova vida no serviço do Senhor. Então, nós entregamos a nossa vida como uma oferta ao Senhor. Por quê? Porque Deus entregou a vida do seu único filho como uma oferta especial para todos nós, para tirar a culpa dos nossos pecados. Então, nós agora nos entregamos completamente ao Senhor, para o serviço do Senhor, e também sempre nós vamos apresentar ofertas ao Senhor, ofertas que agradam ao Senhor. As nossas atitudes, o nosso tempo, a nossa oferta, o nosso dízimo, então são ofertas que nós entregamos ao Senhor. O Senhor requer de nós uma vida que a gente seja disciplinado em todas as áreas, né? Uma vida regrada. Não é entregar o resto do meu tempo, o resto da minha oferta, sempre entregar as primícias, sempre entregar o melhor ao Senhor. Levar à casa do Senhor. Pegue o peito do carneiro e o separe para mim como uma oferta especial. Essa parte do animal ficará para você. Vendo aí? Na cerimônia de ordenação de um sacerdote, o peito e a coxa do carneiro deverão ser separados para mim como uma oferta especial e deverão ser dados para os sacerdotes. Então, era consagrado ao Senhor e dado aos sacerdotes. Por quê? Era feito dessa forma, para que o povo não dissesse, não falasse, né, que os sacerdotes estavam tirando a oferta do povo. Não. Essas ofertas foram entregues ao Senhor. E o Senhor que estava repassando para os seus sacerdotes. Então, quem deu para os sacerdotes foi o Senhor. Viu aí? Olha que maravilha, né? Que coisa linda. Ou seja, cabe a nós entregarmos, né, os nossos dízimos, as nossas ofertas na casa do Senhor. Agora, o que o pastor está fazendo ou deixa de fazer é um problema dele. É claro que toda igreja tem ali o tesoureiro, tem ali talvez uma vez por ano, cada igreja tem ali a sua maneira de trabalhar, de apresentar, né, as despesas, enfim. Então, não cabe a nós ficarmos cobrando isso, né? Porque nós entendemos, né, que a partir do momento que você leva na casa do Senhor, você está consagrando, entregando ao Senhor. Então, quem vai prestar contas ao Senhor desse dinheiro é quem está administrando o dinheiro da casa do Senhor. Mas também aqui a gente entende que todo aquele que trabalhava para o Senhor como sacerdote, ele tinha um salário, ele recebia uma parte das ofertas do povo. Viu aí? Recebia. Então, os levitas eram sustentados pelo Senhor. Como? As ofertas que todo o povo levavam ali para consagrar.
Então, parte dessas ofertas o Senhor devolvia para os levitas. E que coisa linda! É o cuidado do Senhor. Para que ninguém falasse, né? Que, olha, eles estão sendo sustentados pelo povo. Não, estão sendo sustentados pelo Senhor. Quem sustentava os levitas era o Senhor. E essas ofertas vinham do povo, né? Dessa forma, o Senhor abençoava os levitas e abençoava também o povo que levava as ofertas. As ofertas de paz dos israelitas serão feitas assim para sempre. O peito e a coxa do animal pertencem aos sacerdotes. Essa é a oferta do povo para mim, o Senhor. Perceberam isso? Está aí, ó. Essa é a oferta do povo para mim. Então, parte das ofertas dos animais, o Senhor ordenava que entregasse para os sacerdotes. Coisa linda, né? Depois da morte do sacerdote Arão, as suas roupas passarão para os seus filhos, e eles as usarão quando forem ordenados. Então, o sacerdote tinha uma roupa especial, a roupa de sacerdote. Os outros ali eram ajudantes dos sacerdotes. O filho de Arão que ficar no lugar dele como sacerdote e que entrar na tenda da minha presença para servir no lugar santo, deverá usar essas roupas 7 dias. Vendo aí? 7 dias. A carne do carneiro usado na ordenação de Arão e dos seus filhos deverá ser cozida no lugar sagrado. Tudo foi consagrado, tudo foi ungido, tudo foi separado. Então, os objetos da casa do Senhor são objetos sagrados. Nós não podemos usar de qualquer maneira, principalmente quando se trata dali da ceia do Senhor, né? Do altar do Senhor, do púlpito, dos instrumentos que são consagrados para os levitas, né? Para o grupo de louvores. Tudo é consagrado ao Senhor. Na entrada da tenda da minha presença, eles deverão comer essa carne com o pão que ficar na cesta. Aí, ó. Quando eles forem ordenados, comerão o que foi oferecido como sacrifício para tirar os seus pecados. Então, tá aí, ó. Então, algumas ofertas eram ofertas para tirar o pecado. Outras ofertas eram ofertas para a consagração. Somente os sacerdotes poderão comer esse alimento, pois ele é sagrado. Por isso, a carne e o pão que não forem comidos naquele mesmo dia deverão ser queimados, não deverão ser comidos, pois são sagrados. Então, aquilo que era consagrado ao Senhor e para os sacerdotes, ninguém poderia comer, tinha que ser queimado. Então, temos que tomar cuidado, né? Com aquilo que é consagrado ao Senhor na ceia do Senhor, né? Conforme eu mandei, faça durante 7 dias as cerimônias para ordenar Arão e seus filhos. Cada dia ofereça um touro novo como sacrifício para conseguir o perdão dos pecados de todos. Então, era entregue animais para o sacrifício de animais para o perdão de todos. Com o sacrifício para tirar pecados, você purificará o altar e depois o ungirá, a fim de torná-lo santo. Então, tá aí, ó. Era consagrado, era tornado santo, separado. Não só pessoas para o uso, para o serviço do Senhor, mas objetos para o uso também, para o uso do serviço do Senhor. Faça isso todos os dias, durante 7 dias. Então o altar ficará completamente santo, santo, separado. E qualquer pessoa ou coisa que tocar nele sofrerá por causa do poder da sua santidade. Né? Seja santo, pois o Senhor é santo. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Êxodo 29. As ofertas de todos os dias. As ofertas de todos os dias. Todos os dias e para sempre, sacrifique 2 carneirinhos de um ano. Sacrifique um deles de manhã e o outro à tarde. Junto com o primeiro carneirinho, ofereça 1 quilo de farinha de trigo misturada com 1 litro de azeite. E como oferta, derrame 1 litro de vinho. Derrame 1 litro de vinho. Opa. À tarde, ofereça outro carneirinho,
e junto com ele a mesma quantidade de farinha, azeite e vinho, como de manhã. Essa é uma oferta de alimento trazida para mim, o Senhor, e o seu cheiro me agrada. Então, sempre ali o cheiro da oferta, o cheiro da gordura agradável ao Senhor. E essa oferta é a ser queimada, deve ser oferecida para mim, na minha presença, na entrada da tenda da minha presença. Ali eu me encontrarei com o meu povo e falarei com você. Tá vendo? O Senhor falava com Moisés. Então, tinha todo esse ritual. Dessa maneira, o Senhor vinha, recebia a oferta do povo, perdoava o pecado do povo, e o Senhor então falava com Moisés e passava as instruções, né, para que o povo sempre fosse abençoado. Ali me encontrarei com o povo de Israel, e a minha glória fará com que esse lugar fique santo. Aí, eu farei com que a tenda e o altar fiquem santos e separarei Arão e seus filhos para me servirem como sacerdotes. Morarei no meio do povo de Israel e serei o Deus deles. Então, a tenda móvel, a tenda sagrada, era a habitação do Senhor. Exatamente isso. O tabernáculo significa o local que o Senhor escolheu para morar no meio do povo. Era a tenda da presença do Senhor. O Senhor habitava no meio do povo. Então, em volta da tenda estavam ali as tribos. O Senhor ordenou, fez ali uma separação das tribos, né? Então, cada tribo tinha o local certinho de ficar. A tribo de Judá ficava bem em frente à entrada da tenda móvel, a tribo de Judá. Então, cada tribo tinha ali a sua posição. Então, imagine isso nas tribos, né? Separadas, né? Ali em famílias, né? As 12 tribos. E o Senhor habitava onde? No meio das 12 tribos. Então, a tenda estava bem no centro. E o Senhor, então, ali escolheu esse lugar para habitar, que era justamente a tenda móvel. Por isso que é tenda da presença do Senhor. Tenda sagrada, né? Eles ficarão sabendo que eu, Senhor, sou Deus que os tirou do Egito para morar entre eles, tá vendo? Morar entre eles. Eu sou o Senhor, o Deus deles. Então, Deus habitou. Deus tabernaculou, né? Tabernacular, deu, habitar. A morada do Senhor que Deus escolheu foi essa tenda móvel ali. Então, imagine isso, né? A santidade do Senhor e as exigências, né? Para que o povo todo se preparassem para os rituais de consagração, os cultos de adoração ao Senhor. Êxodo capítulo 30, de 1 a 10, o altar de queimar incenso. Olha lá, o altar de queimar incenso. Então, tinha um lugar para queimar incenso, né? O Senhor Deus disse a Moisés, faça também o altar de madeira de acácia. Essa madeira de acácia era uma árvore ali, tinha muitas árvores, muitas madeiras, muitas árvores, arbustos no deserto, né? Madeira de acácia. Então, o Senhor mandava fazer com madeira e revestia de ouro, né? Para queimar incenso em cima dele. Esse altar será quadrado, medindo 45 centímetros de comprimento por 45 de largura, e terá 90 centímetros de altura. Nos 4 cantos haverá pontas que formarão uma só peça com o altar. Olha que lindo, né? A tampa dos 4 lados e as pontas deverão ser revestidas de ouro puro. E ponha um remate de ouro em volta do altar. Ponha também 2 argolas de ouro debaixo do remate, uma de cada lado, né? Por dentro dessas argolas passarão os cabos com que se carregará o altar. Então eram carregados, né? Eram passados cabos, né? Argolas para enfiar os cabos, né? E as pessoas carregarem no ombro, né? Por isso que eu pedi para vocês assistirem o vídeo, né? Esses cabos deverão ser feitos de madeira de acácia e revestida de ouro. Ponha o altar em frente da cortina que ficará diante da Arca da Aliança. Ali eu encontrarei com você. Então, aquele lugar ali, aquele local, o local do átrio interno, né, era um local consagrado ao Senhor. Ali o Senhor se encontrava com o sacerdote, se encontrava com Moisés, se encontrava com eles ali
para falar com ele. E ele e Moisés, então, passavam instrução para o povo, né? Então, um lugar santo e lugar santíssimo. Então, esse lugar tinha um cheiro agradável, né? Esse lugar era muito gostoso, porque se queimava incenso ali. Tá aí. De manhã, quando Arão for cuidar das lamparinas, ele deverá queimar incenso cheiroso, tá vendo? Incenso cheiroso. Ao anoitecer, quando for acender as lamparinas, ele deverá fazer a mesma coisa. Essa oferta de incenso continuará para sempre, de geração em geração. Tá aí. Nesse altar, não ofereçam incenso comum, nem animais, nem cereais, e não derrame ofertas de vinho sobre ele. Amados, foi justamente aí um problema, né? Ali de um fogo estranho, né? A palavra do Senhor fala, vocês vão ver, se não me engano, está lá no livro de Números, né? Que os filhos de Arão, Nadab e Abiú, eles levaram um fogo estranho, né? Então, eles tinham a incumbência de preparar ali o altar do incenso. E parece-me, né? Depois nós vamos ter que ler novamente, né? Essas brasas, né? Eram brasas vivas que eram tiradas lá do braseiro, lá de fora, né? Do átrio externo, ali, aquelas brasas do altar de queimar o sacrifício dos animais, eles tinham que pegar aquela brasa viva e levar aquela brasa para colocar ali exatamente nesse braseiro, né, de queimar incenso. E parece-me que eles pegaram qualquer tipo de brasa. E aí o Senhor os matou. Matou os dois primeiros filhos de Arão, que eram para ser os sucessores do sacerdote Arão, porque levaram um fogo estranho. Olha aí, cheio de crente com fogo estranho, cheio de crente com sapatinho de fogo, mas não passa de um fogo estranho, né? Então, nós temos que tomar cuidado, né? Com a oferta que nós entregamos ao Senhor, né? Das nossas atitudes, das nossas ações. Precisa ter um cheiro agradável ao Senhor. Por isso que as nossas atitudes, o nosso corpo, a nossa vida, precisa exalar o bom perfume de Cristo. E você tem exalado o bom perfume de Cristo, né? Na sua fala? Será que da sua boca tem saído palavras que agradam ao Senhor? Será que são palavras que têm um bom aroma? Nas suas atitudes? Será que as suas atitudes diante do Senhor têm agradado ao Senhor? Será que você tem verdadeiramente refletido a glória do Senhor? As atitudes do Senhor, andar e agir como Cristo andou e como Cristo agiu? Será que você tem feito aquilo que Cristo faria? Será que você tem deixado de fazer aquilo que Cristo deixaria de fazer? É isso que o Senhor está nos ensinando aqui. Uma vez por ano, Arão fará uma cerimônia de purificação do altar. Então, o altar era purificado uma vez por ano. Ponha nas 4 pontas o sangue do animal sacrificado para tirar os pecados do povo. Isso deverá ser feito para sempre, uma vez por ano. Esse altar deverá ser completamente santo, separado para mim, o Senhor. Eis o capítulo 30. O imposto para a tenda da presença de Deus. Olha aí o imposto, né? Primeira coisa que o Senhor fez ali, se não me engano, está lá em Êxodo capítulo 25, é pedir uma oferta, né? Uma oferta voluntária, para que construísse tudo isso, né? O tabernáculo, os móveis, os utensílios, né? Os objetos. O Senhor pediu uma oferta, né? De ouro, prata e bronze. O Senhor disse a Moisés: quando você fizer a contagem do povo, cada israelita me pagará uma certa quantia pela sua vida, para que não lhe aconteça nenhum desastre enquanto a contagem estiver sendo feita. Viu aí, amados? Cada pessoa que for contada deverá pagar a quantia de prata exigida, pesada de acordo com a tabela oficial. Esse pagamento é para mim, o Senhor. Jesus amado. Então, percebe? Isso tudo está apontando para o sacrifício do Senhor, que ele pagou o preço dos nossos pecados. Por isso que fala, né, que lá em Gálatas capítulo 3, versículo 13, né, ele se fez maldito naquela cruz,
Maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Então, o sacrifício do Senhor pagou o preço da nossa dívida. Então, é isso que o Senhor está nos ensinando, né? Nós tínhamos que pagar no Antigo Testamento o preço da nossa vida. Agora, no Novo Testamento, Cristo pagou por nós o preço das nossas dívidas. Quem for contado, isto é, cada homem de 20 anos para cima, pagará essa quantia. Então, essas pessoas de 20 anos para cima estavam prontas para servir ao Senhor, os homens, né, serem separados para o exército, né, todos os homens de 20 anos para cima. Não se esqueça que foi essa geração de 20 anos para cima que foram condenados. Quem tinha 20 anos para baixo ficou ali para a segunda geração que entraram, né, na terra prometida, né? Quando pagarem pela sua vida, o rico não precisará pagar mais do que a quantia exigida, nem o pobre pagará menos. Viu aí? Cada um pagar de acordo com as suas posses. Deus não vai pedir nada que você não possa dar. É isso que ele está nos ensinando. Mas sempre vai pedir algo para mim e para você. Você receberá do povo de Israel essa prata e a usará para o serviço da tenda da minha presença. Esse imposto será o pagamento pela vida dos israelitas, e eu lembrarei de protegê-los. Estão pagando pela vida. Bacana isso, né? A pia de bronze, né? A pia que eu falei para vocês, que foi colocado ali na entrada da tenda para lavar as mãos e os pés. O Senhor Deus disse a Moisés: faça uma pia de bronze com a base também de bronze. Coloque a pia entre a tenda e o altar e ponha água dentro dela. Então, a pia entre a tenda, né? A tenda que ele fala é a tenda da presença do Senhor. Aqui já está no átrio interno, né? Do tabernáculo. Mas antes de entrar bem ali na entrada da tenda, ele tinha que se lavar. Arão e os seus filhos usarão essa água para lavar as mãos e os pés. Tá vendo aí, ó? Limpe, tira a sujeira antes de entrarem na tenda ou antes de chegarem perto do altar para apresentar a oferta de alimento. Então, antes de entrar na tenda sagrada, lave as mãos e os pés. Ou antes de oferecer animal, os animais de sacrifício. Lave as mãos e os pés, se purifiquem, se santifiquem, se limpem na presença do Senhor para tocar naquilo que seria consagrado ao Senhor. Assim eles não serão mortos, tá vendo? Ou seja, não fez aquilo que Deus ordenou e foram mortos. Por isso que os filhos de Arão, Nadab e Abiú, foram mortos, porque não seguiram exatamente as instruções do Senhor. Eles deverão lavar as mãos e os pés para que não morram. Viu? Esqueceu. Senhor, vai me perdoando aí, eu esqueci. Essa é uma lei que deverá ser obedecida para sempre, por eles e pelos seus descendentes. O azeite de ungir, né? O azeite que simboliza, né, o Espírito Santo, né, que o óleo o azeite, né, ele serve tanto para ungir, né? O azeite era usado na medicina, né? O azeite era usado para ungir, o azeite era usado também como alimento, o azeite era usado também como remédio, e também o azeite, ele simboliza o poder do Espírito Santo do Senhor. Por isso que sempre o Senhor, quando mandava ungir, mandava pegar o azeite, né? Então o Senhor disse a Moisés, e também aquela passagem, né, no livro de Lucas, né, ali no parábola do bom samaritano, né? Vocês vão ver que ele pega o azeite, né, para curar as feridas, né? Muito bem. Então, escolha as especiarias mais cheirosas, tá vendo? Mais cheirosas para fazer o azeite sagrado de ungir, seguindo a arte dos perfumistas. Que lindo, né? O azeite mais cheiroso. Então, tinha que preparar o perfume, né? O azeite para ungir. Em 3,5 litros de azeite, misture o seguinte: 6 quilos de mirra líquida, 3 quilos de canela e 3 quilos de canela cheirosa e 6 quilos de cássia. Tudo pesado de acordo com a tabela oficial. Puxa, olha os detalhes, né? Incrível isso. Então, tudo isso era misturado, né? Então, se tornava um azeite muito cheiroso, um azeite de ungir, né?
use esse azeite. Ai, Senhor, né? Que lindo, né? E às vezes as pessoas, né, na sua simplicidade, não tem azeite não, vai óleo de cozinha mesmo. Pega o óleo Maria aí, vamos ungir com óleo de cozinha. Então, use esse azeite para ungir a tenda na minha presença. Deus vai perdoando aí, né? Mas será que a gente não pode fazer o melhor? Será que a gente não pode estudar e verificar como eram feitas as coisas, né? Mas agora nós estamos no Novo Testamento, né? Mas o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, né? Nós temos que ter, né? Esses mesmos princípios, esses mesmos valores. Use esse azeite para ungir a tenda na minha presença. A arca da aliança. Por isso que às vezes, amado, né? Se você às vezes quer fazer alguma coisa e não sabe, você pega informação, né? Entra no site aí, pega informação, pergunte para o pastor, ou se o pastor não sabe. Um lugar que você aprende muito a respeito das coisas do Senhor, sabe onde é? Lá na Conde de Sazedas, né? Você pega aí o ônibus, pega o metrô, desce ali no metrô Sé, desce ali no Fórum João Mendes, né? Ali na Praça da Sé, atrás do Fórum João Mendes, do lado do Fórum João Mendes, ali tem a Rua Conde de Sarzedas. A gente chama, o pessoal chama da rua, a Rua dos Crentes, né? Muito famosa ali. E ali, amados, tem empresas que foram consagradas ao Senhor. Ali tem empresas que Deus deu visão aos proprietários para construir altar. Tem altar ali que o Senhor deu visão para o dono. Construa esses, porque muito daqueles altares que são vendidos ali vão para as igrejas do Senhor. Então, o Senhor instruiu algumas pessoas para que construíssem o altar exatamente daquelas medidas. Então, coisas lindas, né? Muitos materiais ali que são colocados nas igrejas, que são consagrados ao Senhor, que Deus deu visão. E as pessoas querem fazer tudo do seu jeito, né? Então, não custa buscar a direção do Senhor para tudo que é feito, porque a casa é dele, a igreja do Senhor. Então, precisamos buscar a orientação para tudo aquilo que agrada ao Senhor. Ou pelo menos tudo que está sendo feito, mesmo que pelas mãos do homem, mas consagrar, né? Ungir, separar ao Senhor. Então, quando é ungido separado ao Senhor, é algo santo, não pode ser usado de qualquer modo, né? Ou por qualquer pessoa. Então, tá aí. Use esse azeite para ungir a tenda da minha presença, a arca da aliança, tá vendo? A arca da aliança. A mesa e todo o equipamento, o candelabro e o seu equipamento, o altar de queimar incenso, o altar de queimar oferta, junto com todo o seu equipamento e a pia de suporte. Então, todos os instrumentos, mesmo que o Senhor tenha ordenado que fizesse, mesmo que tenha sido através de uma oferta, mesmo que ofereceram sacrifícios ao Senhor, depois se separaram uma parte daquela oferta, entregaram uma oferta ao Senhor para construir os instrumentos, os objetos, esses objetos ainda foram consagrados, foram ungidos. Assim você consagrará todas essas coisas. Consagrar é separar para o uso, para o serviço do Senhor. Então, a nossa vida é consagrada, é separada para o uso e para o serviço do Senhor. Viu aí? Você precisa dizer assim, ó, o meu corpo é templo do Espírito Santo. O meu corpo é habitação, é morada do Senhor. O meu corpo é o tabernáculo do Senhor. O meu corpo é o templo do Espírito Santo. O meu corpo é consagrado para o uso e para o serviço do meu Senhor. Eu não posso fazer com o meu corpo o que eu quero. Eu preciso agora, uma vez que eu entreguei o meu corpo, a minha alma e o meu espírito ao Senhor, todo o meu ser é consagrado ao Senhor. Então agora o Senhor é Ele que dirige, que vai guiar os meus passos, vai guiar a minha vida. Tá vendo? Então as minhas decisões precisam ser decisões fundamentadas no querer, no agir do Senhor. A vontade dele, que é boa, que é perfeita e que é agradável, precisa ser soberana na minha vida. É dessa maneira que nós vamos, então, dando liberdade para que o Espírito Santo do Senhor vá guiando nossos passos e as coisas boas vão acontecendo. Deixamos de fazer as coisas erradas e pagar o preço dos nossos erros.
Por isso que está cheio de crente aí sofrendo muito, né? Por quê? Só faz besteira, continua fazendo besteira e não aprende nunca, né? E pagando preço caro no seu, das suas más escolhas, né? Tá aí, ó. Assim você consagrará todas essas coisas. Elas ficarão completamente santas, separadas. E qualquer pessoa ou coisa que tocar nelas sofrerá por causa do poder da sua santidade. Meu Deus. Tocou em algo que é santo, sem você, né, ter ali a direção do Senhor, a permissão do Senhor, a pessoa morria. Você ungirá também Arão e os filhos dele, e os separará para me servirem como sacerdotes. Sempre o Senhor, então, destacando Arão, seus filhos, como sacerdotes do Senhor. Digo ao povo de Israel o seguinte: esse azeite é para de ungir, deverá ser usado para sempre no serviço, no meu serviço religioso. Não deverá ser usado no corpo de quem não for sacerdote. Tá vendo aí? Esse azeite era separado para o sacerdote. E vocês não deverão usar a fórmula desse azeite para qualquer outra mistura igual a essa. Olha, essa fórmula era para ser usada, uma fórmula para aquele composto, para aquele azeite. Aquele azeite era consagrado ao Senhor, é colocado só nos objetos do Senhor e no corpo do sacerdote, da descendência de Arão. Não deverá ser usado no corpo de quem não for sacerdote. E vocês não deverão usar a fórmula desse azeite para qualquer outra mistura igual a essa. Esse azeite é sagrado e assim deverá ser tratado como tal. Qualquer pessoa que preparar o azeite igual a esse ou usá-lo em quem não for sacerdote, deverá ser expulsa do meio do povo. Ou seja, essas pessoas, né, se tornavam o quê? Rebeldes, desobedientes, indisciplinados, né? Que fizeram aquilo que não deviam e eram punidos, eram expulsos, não pertencem mais à família. Muito bem. Êxodo capítulo 30, né? Do 34 ao 38, o incenso sagrado. O Senhor Deus disse a Moisés: faça o incenso sagrado conforme a arte dos perfumistas. Misture em partes iguais as seguintes especiarias cheirosas. Olha aí os nomes, né? Misericórdia, né? Benjoim, ônica, resina medicinal e incenso puro. E ponha sal a fim de conservá-lo puro e santo. Moa a parte desse incenso até que vire um pó bem fino. Depois leve-o para dentro da tenda da minha presença, onde eu me encontrarei com você, e coloque-o diante da arca da aliança. Considerem esse incenso como uma coisa muito sagrada. Está aí, esse incenso sagrado. Quando fizerem incenso para vocês mesmos, não use forma do incenso sagrado. Esse incenso é uma coisa sagrada e dedicada a mim. Tá aí, é para mim. É dessa maneira que eu quero. Se alguém fizer incenso igual a esse para usá-lo como perfume, deverá ser expulso do meio do povo. Incrível, né, amados? Tudo que era separado para o Senhor era para pertencer somente a Ele. Não podia ser usado de uma forma, de uma maneira qualquer para o povo. Muito bem. Êxodo 31. Deus escolhe operários especializados. Olha que coisa maravilhosa, né, amados? Deus escolhe operários especializados. Ou seja, o Senhor não escolhe qualquer um, né? Ah, mas Deus capacita os seus escolhidos. Mas pode ver, sempre Deus escolheu alguém, as pessoas que estavam sempre fazendo alguma coisa, né? Deus não vai escolher pessoas desocupadas que não querem nada com a vida. Hã? Tá aí, ó. Lembra da parábola dos talentos? Deus deu a cada um segundo a sua capacidade. Então, Deus deu talento para quem tinha capacidade. Sabe essas pessoas que não querem nada com nada? Pessoa que não quer nada com nada na vida secular, na sua vida pessoal e muito menos com as coisas do Senhor? Os verdadeiros preguiçosos, os vagabundos, né? O cara não quer nada com nada na vida. Deus escolhe operários especializados. Vai escolher gente talentosa e ainda vai capacitar com uma capacidade sobrenatural. Lembra da parábola dos talentos, quando aquele que tinha um só tinha pouca capacidade, mas tinha capacidade, foi dado um talento.
E ele enterrou o talento. E quando o dono chegou para prestar conta, né, daquilo que o Senhor tinha dado, e aquele que enterrou, Deus falou assim: agora tira de quem tinha apenas um e dê para quem tinha mais. Dê para quem tem mais. Então, quem tem mais vai ter mais ainda. Tá aí, ó. Então, Deus dá capacidade para quem já tem capacidade. Deus multiplica a capacidade dessas pessoas. Basta você crer, basta você querer e basta você aceitar. Você tem que estudar, você tem que orar, você tem que buscar mostrar ao Senhor que você está se esforçando para as coisas dele. Dessa maneira que Deus te capacita. Aí, ó. Eu escolhi Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá, e o enchi com meu espírito. Eu lhe dei inteligência, competência e habilidade para fazer todo tipo de trabalho artístico. Então, o que Deus deu? Inteligência, competência e habilidade. O Senhor o encheu do Espírito Santo. Mas olha o título: Deus escolheu operários especializados para fazer desenhos e trabalhar com ouro, prata e bronze, para lapidar e montar pedras preciosas, para entalhar madeira e para fazer todo tipo de artesanato. O cara era um cara, né? Escolhi Aoliabe, filho de Aizamabe, da tribo de Dan, para trabalhar com ele. Dei também capacidade a todos os homens habilidosos para fazerem todas as seguintes coisas que eu mandei, tá? Dei também capacidade a todos os homens habilidosos. O cara já tinha uma habilidade, né? O cara já tinha uma habilidade. Se você ler ali no livro de Daniel, no capítulo 1, você vai ver que o rei Nabucodonosor, ele ordenou que fossem separados homens capazes, inteligentes, homens instruídos para o serviço ali no palácio do rei Nabucodonosor. Não foi escolhido qualquer Zé Mané. Pode ver, os que foram separados, eles tinham já muita inteligência, muita habilidade. Tanto é que vai falar que Daniel tinha uma inteligência, uma capacidade, ele tinha um conhecimento muito superior, se não me engano, fala 10 vezes a mais do que todos que foram escolhidos. Então, por que Daniel estava lá? Porque ele não era um Zé Mané, porque era um cara instruído, E hoje você vê pessoas que vão trabalhar no mercado, o cara não tem habilidade nenhuma. O cara passa pelo ensino fundamental, pelo ensino médio, entra numa faculdade, se forma no curso superior, né? Porque hoje você faz em EAD, né? No estado você vai empurrando, né? Você empurra porque não quer mostrar o índice de reprovação. Não quer mostrar que aqui, no nosso Brasil, tá cheio de semi-analfabetos, né? Que não sabe mal ler e escrever. Mas vai empurrando esses caras aí para que a estatística, né, não mostre que no Brasil tem muitas pessoas que são semi-analfabetas. Então, vai empurrando aí, vai passando de um ano para o outro. E agora, antigamente, essas pessoas eram barradas nas faculdades. Por exemplo, eu cheguei a ter turma de 120 alunos na faculdade. 120 que formavam 20 alunos. Hoje, reduziu para 30, 40, 50 alunos que entram na faculdade, mas se formam meia dúzia, porque lá onde eu dou aula é presencial. É uma faculdade de nome lá em Guarulhos. Agora, muitas faculdades hoje é EAD, então o cara continua se escondendo, não sabe quem está fazendo a prova para ele, então ele tem o currículo, né? Tem o diploma, mas quando vai para o mercado de trabalho, o cara não tem habilidade nenhuma, logo sai do mercado. O currículo abre o mercado, abre a porta do trabalho no mercado, mas a falta de capacidade fecha essas portas. Muitas pessoas não têm capacidade, não têm habilidade nenhuma, com nada. Então tá aí, ó. Dei também capacidade a todos os homens habilidosos para fazerem todas as seguintes coisas que eu mandei: a tenda da minha presença, a arca da aliança e a sua tampa, né, o propiciatório, todos os objetos, tá vendo? Da tenda e a mesa com as suas vasilhas, o candelabro de ouro puro,
com o seu equipamento, e o altar de queimar incenso, o altar de queimar ofertas, junto com todo o equipamento, a pia e o seu suporte, as roupas de tecido fino, as roupas sagradas que o sacerdote Arão e seus filhos usarão quando servirem como sacerdotes, o azeite de ungir, o incenso cheiroso para o lugar santo. Todas essas coisas deverão ser feitas exatamente como eu ordenei. Então, imagine tudo isso, né? Não se esqueça que Moisés está lá no Monte Sinai, no alto do Monte Sinai, na presença do Senhor, vendo tudo isso, porque Deus mostrou para ele em visão. E Moisés pegando as instruções, por isso que levou 40 dias. Deus não tem pressa, né? Ó, corre lá, Moisés. Pega aí, ó, já vou te dar um relatório aí, você já desce amanhã mesmo. Não, ó, vou te mostrar. Eu quero assim, e assim, e assim, e assim. 40 dias explicando. E o povo pecando, né? E o povo lá, tá demorando muito. Vamos embora, né? Aí, Arão, faz um bezerro de ouro para nós aí, para nos dirigir, para nos guiar e nos tirar daqui e mostrar o caminho. Tá aí, olha só quanta coisa complexa, né? E o Senhor então dizendo, ó, eu escolhi esses dois homens, os capacitei, escolhi pessoas, né, que têm capacidade e multipliquei esses talentos. Tá aí, ó. Êxodo 31, do 12 ao 18, sábado, dia do descanso. Mais uma vez, o Senhor separando o sábado aqui, né? O Senhor Deus mandou que Moisés dissesse ao povo de Israel o seguinte: guardem o sábado, o meu dia de descanso, pois é um sinal de união entre mim e vocês para sempre, a fim de mostrar que eu, Senhor, os separei para serem o meu povo. Então, o Senhor ordenou que o sábado fosse um dia separado para adorar, para servir ao Senhor, como igreja, como pessoa e como família. Portanto, guardem o dia de descanso, porque ele é sagrado para vocês. Quem não guardar, mas trabalhar nesse dia, deverá ser morto. Misericórdia, né? Tá aí, ó, quer trabalhar? Não trabalha no sábado. Se trabalhar no sábado, você vai morrer. Vocês têm 6 dias para trabalhar, porém, o sétimo dia é o dia solene de descanso, dia de consagração, separado para mim. Quem fizer qualquer serviço nesse dia deverá ser morto pela segunda vez. Precisamos estabelecer prioridades na nossa vida. A prioridade é o Senhor. Amado, você quer separar o sábado? Separe, mas separe um dia por semana. Consagre esse dia ao Senhor. Vá servir ao Senhor, vá para uma igreja, procure seu pastor e fale, pastor, eu quero trabalhar, eu quero ser útil, eu quero visitar um orfanato, tá lá, um asilo, eu quero levar uma palavra amiga para os velhinhos, eu quero visitar ali uma creche, as crianças, eu quero visitar um hospital, eu quero ir num presídio, eu quero fazer alguma coisa, eu quero ir na praça, entregar ali um panfleto, falar do teu amor, uma maneira de evangelizar e de pregar o evangelho. Então, separe um dia ao Senhor. Você não pode o sábado, você pode no domingo, então faça no domingo. Você não pode no domingo, então faça segunda, faça um dia pela semana. Um dia por semana, pelo menos. Mas separa o tempo para o Senhor. Agora a pessoa só sabe trabalhar, escravo do trabalho, depois fica velho aí, sem saúde, aí vai para a igreja buscar o Senhor, me dê saúde, Senhor. Mas para quê? Você passou a vida inteira aí fazendo o que você quer, agora você quer saúde? Né? O povo de Israel deverá guardar esse dia como um sinal de aliança. Tá aí. Muito bem. Deixa eu finalizar. É um sinal de união para sempre entre mim e o povo de Israel, porque eu, Senhor, fiz o céu e a terra em 6 dias, e no sétimo dia parei, cessei as minhas atividades, né? Descansar, cessar as atividades. Parei de trabalhar e descansei. Quando Deus acabou de falar com Moisés, no Monte Sinai, entregou a ele as 2 placas de pedra, onde o próprio Deus havia escrito os mandamentos. Que coisa linda, né, amados? Então, Moisés está lá no Monte Sinai, recebendo as placas, recebendo os mandamentos, né? 40 dias ali recebendo as instruções, e vocês vão ver no próximo capítulo, no capítulo 32, o que o povo estava fazendo, né? Estavam lá orando, estavam lá se consagrando, estavam lá adorando ao Senhor e esperando, né, o líder chegar, né? Será que foi isso mesmo? Nós vamos ver na próxima aula. Amados, Deus abençoe abundantemente a vida de vocês. Façam a tarefa, sejam pessoas disciplinadas,
Separe esse tempo ao Senhor, 1 hora por semana, para ouvir a videoaula, e separe uns minutinhos para você fazer a tarefa. E mande a tarefa e tire suas dúvidas. Fiquem na paz do Senhor, shalom, e até a nossa próxima aula. Muito obrigado. Obrigado, Senhor.